Pegando aí gancho na agenda, agora vamos falar um pouco sobre a agenda do mercado financeiro. Semana deverá ser bastante agitada para aqueles que acompanham notícias ligadas à economia. E eu explico por quê. A gente vai ter a super quarta. É aquele dia que é marcado pelo anúncio das decisões de juros do Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central aqui no Brasil e também do comitê ligado, à política monetária do Federal Reserve nos Estados Unidos. Bom, aqui no Brasil, a projeção é de uma queda de 50 pontos base, ou seja, a Selic, que hoje está em 12,25%, iria para 11,75% ao ano. Já nos Estados Unidos, a expectativa é pela manutenção da taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,5%. Eu lembro vocês que nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, a gente tem um intervalo e não um número cravado. Bom, mais do que esses números em si que a gente está falando, os comunicados dos bancos centrais e a já esperada entrevista coletiva de Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, para detalhar a decisão de juros nos Estados Unidos, também, claro, terão atenção redobrada, todo mundo de olho. Por quê? Nesses comunicados e também na fala do presidente do Banco Central americano, são dados indícios, dicas dos próximos passos. Bom, na quinta-feira tem divulgação dos juros das reuniões aí do Banco Central Europeu e também do Banco Central do Reino Unido, fechando a conta aí das principais pontas ligadas aos juros no mundo. E não é só isso não, tá? A gente vai ficar de olho na divulgação do IPCA de novembro, ou seja, número da inflação, que servirá para guiar não só a decisão dessa semana, quanto sinalizar o que poderá vir aí pela frente. Está todo mundo nessa expectativa. Os economistas aí dos principais bancos brasileiros, pessoal, trabalham com uma expectativa de aumento de 0,23% a 0,26% na comparação mensal. Então, a gente tem aí uma projeção de uma inflação nesse intervalo que eu disse. A resposta, claro, virá na terça-feira, quando a gente tem a divulgação do IPCA. Além disso, nós temos aí a reunião, o Boletim Focus, que sai toda segunda-feira de manhã, que é aquele parâmetro, aquela projeção feita pelo Banco Central brasileiro de acordo com o clima da semana anterior. Ou seja, na sexta-feira a gente tem ali uma projeção de dados importantes sobre câmbio, sobre juros, sobre PIB. Então, na segunda-feira também tem a divulgação desse dado e isso acaba sendo bastante importante para a gente ficar de olho, combinado?